O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus. Essa fala é do presidente Lula, você já deve ter ouvido, visto por aí nas redes sociais. Está gerando uma grande discussão, inclusive gerou uma crise diplomática com Israel. Então vamos neste vídeo analisar essa fala do presidente Lula e as respostas das autoridades israelenses. Quem tem a razão nesse caso? Pois bem, Lula falou isso numa coletiva de imprensa no domingo desta semana, dia 18 de fevereiro de 2024, após ter participado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, em Addis Abeba, na Etiópia. Além de ter falado isso, de ter comparado a matança dos nazistas e dos sionistas, Lula também questionou quem vai reconstruir as casas dos palestinos atacados e mortos e quem vai devolver a vida dos quase 30 mil palestinos mortos na faixa de Gaza e alguns na Cisjordânia desde outubro do ano passado. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse o seguinte, abre aspas, isto é uma banalização do Holocausto e uma tentativa de atacar o povo judeu e o direito de Israel à autodefesa. Fazer comparações entre Israel, os nazis e Hitler é cruzar uma linha vermelha. E aí então começou a crise diplomática. O governo israelense, por meio do seu ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, declarou Lula persona non grata em Israel. O que essa expressão quer dizer? Pessoa não bem-vinda. Então Lula já não é mais bem-vindo em Israel. E aí esse ministro israelense, ele constrangeu em público o embaixador brasileiro, alegando isso para a imprensa. E aí, em resposta, o Lula convocou o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, convocou ele de volta para o Brasil. E aí o ministro israelense, o Katz, disse o seguinte, abre aspas, a comparação do presidente brasileiro Lula entre a guerra justa de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler e dos nazistas, que destruíram 6 milhões de judeus, é um grave ataque antissemita que profana a memória daqueles que morreram no Holocausto, fecha aspas. Então vamos comentar isso tudo. A primeira coisa é comum nós compararmos. É uma forma de entender o mundo, de aprender. Mas entendam que comparar é uma coisa, igualar é outra. Eu estou com uma camisa azul, tecido fino. Será que a vermelha grossa, de tecido grosso, é melhor? Então, eu estou comparando, eu não estou exatamente igualando. Mas se eu falar, eu tenho essa camisa azul de pano fino, tecido fino, eu tenho outra de tecido fino, uma verde, tão boa quanto ela, aí eu já estou igualando. Então todo ato de igualar é uma comparação, mas nem toda comparação ela é igualável. Então ajuda muito para a gente entender conteúdos históricos a comparação, mas a gente tem que tomar cuidado com a igualação, digamos assim. Considerar iguais, páreos, simétricos. Nesse sentido, cada acontecimento histórico é único. O Holocausto nazista contra os judeus é uma coisa, a violência sionista contra os palestinos é outra coisa, é específico, é cada coisa de uma época, com objetivos. Há semelhanças, mas cada evento histórico é único. Em outro vídeo eu vou então comentar as semelhanças entre nazismo e sionismo. O Lula, ele comparou e igualou dois genocídios. No caso, o genocídio dos nazistas contra os judeus e agora o genocídio dos sionistas contra os palestinos. E nisso aí ele está certo. Ele comparou e igualou dois genocídios. Ele está correto, foi corajoso e se posicionou muito bem. E Israel tem sim que ser criticado e denunciado pelos seus crimes de guerra. Isso aí não chega nem a ser opinião, é crime de guerra, gente. Você vai lá nas convenções de Genebra, assinadas depois das guerras mundiais, e é guerra, gente. É crime de guerra, quer dizer. É crime de guerra. Israel ataca os palestinos com uma força militar assimétrica. Os palestinos não têm exército, Hamas não é um exército. Atacam de forma assimétrica, com crueldade, fala para os palestinos irem para certa região fugir e atacam lá.
faz punição coletiva em nome de atacar o Hamas, que é um grupo, ataca toda a comunidade. Então, sim, o Lula está certo nesse caso. E ele, inclusive, foi bem didático, porque ele usou um exemplo mais conhecido, o caso dos nazistas, e comparou e igualou com uma situação atual que acontece na Palestina. Lembrando que judaísmo e sionismo não são a mesma coisa. O judaísmo é uma religião, uma cultura. O sionismo é o projeto político-militar que fundou Israel na base da expulsão e matança de palestinos. O sionismo usa, sim, narrativas, símbolos, imagens e justificativas do judaísmo e também do Holocausto. Ele utiliza, mas não quer dizer que é a mesma coisa que o judaísmo. Tanto é, como eu sempre digo, há muitos judeus contrários ao sionismo, contrários ao que Israel vem fazendo contra os palestinos. E muito se usa o Holocausto, Israel muito usa o Holocausto para justificar o que faz com os palestinos. Muito se argumenta para evitar um novo Holocausto dos judeus, mata todo mundo na Palestina, né? Em nome de evitar um novo Holocausto, produzem outro. E muito se usa o Holocausto, Israel muito usa o Holocausto para justificar o que faz com os palestinos. Muito se argumenta para evitar um novo Holocausto dos judeus, mata todo mundo na Palestina, né? Em nome de evitar um novo Holocausto, produzem outro. E eu pesquisei na enciclopédia do Holocausto, então vamos ver essa relação Holocausto-Israel. É claro que depois da Segunda Guerra, judeus refugiados, perseguidos, sobreviventes do Holocausto precisavam de um país. No momento eles estavam passando por uma crise de refugiados imensa, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, que o pós-Holocausto não foi necessariamente ali na década de 40, logo após a Segunda Guerra, não foi um mil maravilhas para os judeus, eles ainda sofreram muito, então vou destrinchar um pouco disso. Então eu descobri que a maioria dos sobreviventes do Holocausto não foram para Israel, uma minoria foi para Israel. A maioria foi para os Estados Unidos, alguns para países da Europa Ocidental, outros para a Argentina e outros para cá no Brasil. Uma minoria foi para Israel. Então, o que eu quero dizer com isso? Além de dizer que judaísmo e sionismo não são a mesma coisa, os atuais dirigentes de Israel não são sobreviventes do Holocausto. E uma minoria dos sobreviventes do Holocausto foram para Israel. Ou seja, não dá para ficar utilizando esse argumento do Holocausto para justificar a matança contra os palestinos. Então, deixando bem claro isso. E o que é então esse genocídio que o Lula comparou? O genocídio é um projeto, é uma ação política, militar ou paramilitar de assassinato em massa. Ou seja, é quando um determinado grupo armado se organiza para matar intencionalmente outro grupo, outra comunidade, ou desarmada ou menos armada. Então, genocídio é isso. Assassinato em massa, organizado, premeditado. Claro que vai ter muita relação com guerra, crime e terrorismo. Então, genocídio é isso. Assassinato em larga escala, de centenas de milhares de pessoas de comunidades X e ou Y. Os portugueses aqui promoveram um genocídio contra os indígenas na época da colonização, os espanhóis com outros latino-americanos também na época da colonização, e os nazistas promoveram um genocídio contra judeus e outros grupos, assim como os sionistas promovem um genocídio contra os palestinos. Então vamos a alguns dados, já então esclarecendo que a comparação do Lula é coerente, o que é genocídio. Genocídio cometido pelos nazistas. Eu contei aqui, do que se tem registro, foram quase 18.700.000 vítimas. Isso os que se descobriu. Imagine o resto. Foram não só judeus, os 6 milhões, mas também civis soviéticos, prisioneiros de guerra soviéticos, civis poloneses não judeus, civis sérvios, pessoas com deficiência, ciganos, testemunhas de Jeová, criminosos, alemães contrários ao regime e homossexuais. Então, quase 19 milhões de vítimas promovidas aí pelos nazistas. Segundo comentário aqui sobre a guerra Lula-Netanyahu, a guerra discursiva e ideológica, Netanyahu disse que o Lula cruzou uma linha vermelha, ou seja, ele quis dizer que o Lula cruzou uma linha ali que já gera guerra, conflito. Isso é uma tremenda sacanagem, porque quem cruzou a linha vermelha há muito tempo foi o Netanyahu e seus colegas sionistas. Então vamos para os dados do número de mortos e feridos na Palestina desde outubro, dados que eu peguei ontem, dia 18 de fevereiro.
Mortos em Gaza, mais de 28.985, incluindo mais de 11.500 crianças. Feridos, 68.883, mais de 8.000 sob escombros. Na Cisjordânia, mais de 398 mortos, incluindo mais de 100 crianças. Mais de 7.060 feridos, mais de 6.512 presos. E do outro lado de Israel, 1.371 mortos e 8.730 feridos. Você vê aí a simetria, a desproporção. Israel atacando brutalmente os palestinos. E um último comentário em cima da fala do ministro das Relações Exteriores israelense, que ele disse que o Lula falou é um ataque antissemita que profana a memória dos que morreram no Holocausto. Quem profana a memória dos que morreram no Holocausto são os próprios sionistas. Por quê? Porque eles usam a ideia, as narrativas, o medo provocado pelo Holocausto para justificar a matança deles. Então, se eles respeitassem os sobreviventes do Holocausto, que inclusive alguns são descendentes, eles não promoveriam um genocídio em solo israelense. Então é aquela coisa que eu falei no começo, em nome de evitar um novo Holocausto, se produz outro. Isso é de uma canalice política sem igual. Nunca vi. O nome é esse, canalice, é esse mesmo. Então, muito complicado o mundo em que a gente vive, não só a guerra material, mas a guerra discursiva e ideológica que convence pessoas, convence massas. E aqui no Brasil há um lobby sionista israelense muito grande. O pessoal é mais patriota, o pessoal se diz patriota, mas é mais patriota de Israel. Uma galera aí se doendo. Deputados bolsonaristas pedindo impeachment de Lula. Essa galera é tão patriota que elas querem tirar o presidente do país dela a partir de uma crítica que o presidente fez a outro país. Então eles estão mais leais a Israel do que ao Brasil. Enfim. Esses deputados bolsonaristas, esses políticos bolsonaristas, fazem seus eleitores de otários. Obrigado pela audiência até aqui. Curta este vídeo, se inscreva aqui no canal da Rede Vermelha, no Instagram também. Comente, compartilhe, mande suas dúvidas e vamos aí tentar compreender melhor a história do mundo, por mais difícil que ela seja.